João 13. Amém? Quem for achando, vai ficar colocando de pé, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Vê se do seu lado tem alguém que está sem a palavra. Convide essa pessoa para ler com você. Vê se tem alguém sem a Bíblia. Compartilhe a palavra com o seu irmão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eis aqui a tua palavra, que o Senhor venha falar, meu Pai querido, ao nosso coração. Que o Senhor venha, meu Deus querido, derramar o teu favor e a tua bênção sobre a nossa mente e o nosso coração. Que verdadeiramente haja um mover sobrenatural, meu Pai amado, nas nossas vidas. Pai, para que a tua palavra venha a nos fazer crescer, a nos transformar, a nos converter, a nos moldar e modificar, e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Vou pedir que desligue um pouquinho esse ventilador, diminui por favor, porque ele está fechando a Bíblia. Isso, eu acho que é ele, né? Deixa eu ver se é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que era ele. Aleluia. Amados, graças a Deus por esta palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos trazer a mensagem que Ele tem para a igreja nesta noite. Amém? Irmãos, nós sabemos que todo o ministério de Cristo foi um ministério de ensino. Amém? Um ministério de ensino. Quem ama aprender vai sempre crescer mais e mais diante do Senhor. Hoje começou a escola dominical dos jovens, né? Quem veio? Quem estava aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Quem não veio, perdeu, né? Com certeza perdeu algo tremendo da parte de Deus. Porque todas as vezes que nós nos sentamos para aprender, nós vamos poder levantar para falar daquilo que aprendemos. Amém? Quem não senta para ouvir, não levanta para falar. Amém? Então nós precisamos estar colocando o nosso coração para aprender do Senhor. E todo o ministério de Jesus foi envolvido pelo ensino.
pelo ensinar da palavra. Ele ensinava através de parábolas, ele ensinava através de situações, ele ensinava quando ele curava, ensinava quando ele libertava. A todo tempo Jesus ensinava. Ele foi para o monte com os discípulos, ele falou sobre as bem-aventuranças, ele foi para o mar, e ali no meio do mar ele pregou para os discípulos, né? Ele falou das bênçãos, ele ministrou ali para os discípulos, ele falou sobre prosperidade, ele falou sobre amor, ele falou sobre perdão, ele falou sobre tanta coisa. E quando já estava assim bem chegando o final do ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver que em muitas coisas os discípulos ainda não tinham aprendido. Se mostraram muitas vezes egoístas, se mostraram algumas vezes mandões, se mostraram algumas vezes pirracentos, se mostraram algumas vezes resolutos em relação a receber aquilo que Jesus estava ensinando. Muitas vezes não demonstraram compreender exatamente o que Jesus tinha para poder mostrar e tudo aquilo que ele tinha ensinado. E nós vamos ver neste momento aqui, quando Jesus ele mostra um ato tão lindo e maravilhoso aqui durante uma ceia. A Bíblia diz que estava ali na ceia e havia a festa da Páscoa. Eles estavam naquele momento, Jesus tinha desejado muito aquele momento. Nós vamos ler no livro de Mateus, quando diz que Jesus tinha desejado muito ter aquele momento de comunhão com os seus discípulos, porque estava chegando o momento do Senhor Jesus ser levado para a cruz e verdadeiramente ser morto, para que ressuscitado fosse assunto aos céus. Mas havia ainda, o Jesus queria aproveitar cada minuto com os seus discípulos, cada momento com eles, ele queria aproveitar para ensiná-los. E neste momento, nós vamos ver o Senhor ali tendo um ato tremendo e maravilhoso, de um ensinamento muito lindo. Ele larga ali a ceia, e ele pega então, tira a primeira veste que eles usavam, né, várias vestes, e ele tira, e ele cinge então ali com uma toalha. E os discípulos ficaram sem entender o que Jesus vai fazer. E Jesus então, ele toma uma toalha, e ele pega uma bacia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa a ensinar os discípulos que eles precisavam ter humildade, e que eles precisavam aprender que eles foram chamados com o propósito de servir. Jesus, ele era o rei, era o Messias, filho de Deus, mas ele desceu. Você sabe o mais baixo que uma pessoa pode descer? Aos pés do outro. E Jesus então desceu ali e começou a lavar os pés dos discípulos, e ele começou a ensiná-los. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Simão, Simão diz para ele: Senhor, o Senhor vem lavar os meus pés. E ele não queria deixar. Ele diz: não, de forma nenhuma. Ele reconhecia ao Senhor Jesus como um rei, ele reconhecia Jesus como filho de Deus, e ele pensava: é muita humilhação para Jesus lavar meus pés. Mas Jesus dizia para ele: é necessário. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você pode não compreender neste momento, mas você vai compreender depois. Você vai compreender exatamente aquilo que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. E ele disse mais: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro então, quando Jesus disse se não lavasse, que ele não teria parte, que ele não estaria com ele, que ele não seria dele, que eles estariam separados, Pedro logo se preocupa, e ele diz: Senhor, então não somente os pés, me dá logo um banho, né? Vem me lavar todo, as mãos, a cabeça, lava tudo. E Jesus disse para ele: aleluia, quem já se banhou não necessita de lavar somente os pés. Irmãos, nós aprendemos aqui que Jesus, ele vem
mostrar para aqueles homens que eram difíceis, que muitas vezes torrões, Jesus ensinava, e lá estavam eles cometendo os mesmos erros, as mesmas dificuldades, disputando quem seria o maior no reino, quem ficaria sentado à direita, quem estaria ali, quem ficaria com Jesus, quem poderia expulsar mais demônios. Eles estavam em constante disputa. Eram pessoas que estavam ali sendo trabalhados, estavam sendo lapidados. Jesus sabia que tinha que aproveitar cada instante e todas as situações, ensinar para eles: vocês precisam ser humildes para vocês alcançar o reino. Vocês precisam ser humildes para reconhecer os seus erros. Vocês precisam ser humildes para verem quando errou e pedirem perdão. Já viu como tem pessoas que são tão orgulhosas que sabem que errou, mas não tem coragem, não tem humildade para dizer me perdoa? Muitas vezes vão passando, passa tempo e continuam vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, uns porque não a perdoam, outros porque não aceitam perdão. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão? Certamente havia momentos ali de disputa, de briga, de confusão, e ele cansado, talvez Pedro era sanguíneo, e talvez cansado de continuar perdoando o seu irmão. Ele queria uma resposta de Jesus que verdadeiramente desse para ele algo que falasse: Pedro, não precisa mais, quantas vezes perdoou? Você tá bom então. Mas Jesus disse para ele: Pedro, você vai perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Como eu perdoo vocês de tantos erros, de tantas coisas erradas que vocês fazem e falam, vocês precisam aprender de mim. E ele disse: aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. Vocês precisam aprender de mim para vocês entrar no reino. Como eu disse para vocês no começo do culto, nós vamos nos convertendo a cada dia. A cada dia nós vamos sendo transformados. Jesus entendia que os discípulos, mesmo depois de 3 anos e meio de discipulado constante, contínuo, rigoroso, eles ainda tinham muito que aprender. Eles ainda tinham muito que aprender com Jesus. E ali estava o Senhor então, lavando os pés dele, mostrando a humildade, mostrando para eles que eles precisavam de estar limpos, com o coração limpo, que lavando os pés e alcançando a humildade, o coração deles estariam limpos. E ele diz no final, no versículo de número 11, porque ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: vós estáis limpos, mas nem todos estão limpos. Veja bem, ele sabia e conhecia o coração de Judas. Jesus conhecia o coração de Judas desde o primeiro dia que o conheceu. Muitas vezes as pessoas pensam: mas como? Judas traiu, entregou Jesus, levou Jesus para a morte. Irmãos, fazia parte da história, fazia parte do processo. Muitas vezes você quer eliminar coisas da sua vida que fazem parte do seu processo de amadurecimento e crescimento diante de Deus. Não podemos pular etapas. Eu já disse isso aqui para vocês. Nós precisamos de ir cada etapa nas nossas vidas. Muitos querem pular: não, eu sou membro, não, agora eu quero ser pastor. Espere, você ainda tem uma etapa para você seguir. Eu sou diácono, não, agora eu vou pregar hoje, mas você não estudou nada, você não sabe nada da palavra ainda. Você ainda vai passar por um processo de restauração, um processo de cura, um processo de aprendizado, um processo que vai te levar verdadeiramente a crescer na presença de Deus. Sabe por que Jesus investiu naqueles discípulos? Porque ele não estava investindo naqueles homens que eles eram naquele momento, mas no que eles se tornariam depois de terem assimilado o aprendizado, de terem assimilado que verdadeiramente eles precisavam ser diferentes e precisavam de mudança.
Jesus, queridos, Ele olha para nós e Ele confia e Ele crê que o propósito que Ele tem nas nossas vidas verdadeiramente vai se cumprir. Esta semana eu estava orando por um casal e Deus me mostrou algo muito tremendo na vida deles. E aí a menina tinha me chamado e a gente estava conversando e eu disse para ela, e ela disse: olha, bispo, eu estou muito feliz de saber que Deus tem plano para nós. Sabe, queridos, qual é o seu sentimento quando você sabe que o Senhor tem planos para você, que o Senhor tem propósito para você? Jesus tinha propósito para aqueles homens, e mesmo Judas, que era o traidor, estava incluído. Ele também tinha propósito, e não era o propósito de fazer morrer, de entregar a Deus, mas o Senhor cria que até o fim ele poderia converter o seu coração, que ele poderia alcançar a humildade e se arrepender, porque na verdade o arrependimento ele vem quando as pessoas são humildes. Quando as pessoas alcançam a humildade, elas vão se arrepender e vão dizer: nossa, verdadeiramente eu preciso de Deus, eu preciso mudar, eu preciso mudança na minha vida. Porque enquanto você está muitas vezes se ocupando e preocupando com a vida do outro, a sua vida não é transformada, a sua vida não é mudada. Quantas vezes as pessoas estão preocupadas em tirar aquele argueiro que está no olho do irmão, mas tem uma trave no seu enorme que tampa a sua visão e não deixa ver aquilo que precisa ser mudado. Amados, o Senhor está levantando uma nova geração de crentes. Eu vejo a vinda de Jesus tão próxima, tão perto, porque nós vemos alcançando verdadeiramente pessoas que estão tendo as suas raízes enxertadas na rocha, que estão verdadeiramente sendo fundamentadas em Cristo, que estão verdadeiramente alcançando mudança diante de Deus. Pessoas que estão entendendo o compromisso que tem com o Senhor. Pessoas que estão entendendo o processo da lavagem dos pés, que não vai só lavando os pés, mas lava a cabeça, lava o coração, lava as emoções, lava os sentimentos, lava os olhos, que verdadeiramente abre e expande aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos nós temos, queridos, algo que o Senhor, Ele deseja. Todos nós temos uma vida que precisa ser colocada inteiramente a serviço do Eterno. Inteiramente. Nós não podemos ter o coração metade numa mão entregando para Deus e a metade na outra entregando para o mundo. Não há comunhão entre o santo e o profano. E nós precisamos entender que a partir do momento que eu estou em comunhão, que eu estou com o Senhor, que eu entreguei a minha vida, agora a minha vida, ela vai ter que resplandecer em todo lugar e em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas não entendem o momento da dor, o momento da crise, da luta. Jesus precisou repreender Pedro, porque quando ele começa a dizer que está chegando o momento dele ser entregue, ele diz: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, está chegando o momento. Pedro logo se levanta e fala: não, de forma nenhuma, isso não pode acontecer. E Jesus então diz: aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro não está endemoniado, queridos, mas o diabo está ali tentando impedir o processo. Pedro é um homem que está aprendendo, mas naquele ato ele não aceita a dor e o sofrimento como parte do processo. Olhe para o teu irmão, diga: irmão, o teu momento de luta faz parte do processo. Aleluia. Glória a Deus. O seu momento de crise, o seu momento de dificuldade, o seu momento, ele faz parte.
Jesus precisava ir para a cruz, irmãos. Jesus precisava padecer, era a entrega, era o sacrifício, era o cordeiro que foi morto, sem nenhum pecado, para trazer a restauração para as nossas vidas. Era preciso que ele morresse, porque o sangue dele precisava ser derramado para purificação e perdão dos pecados. Você pode entender? Se Jesus não fosse para a cruz, nós estaríamos perdidos, infinitamente, eternamente perdidos, condenados. E Jesus, quando visualizou aquele demônio que não era Pedro, mas estava tentando entrar e usar a boca de Pedro para trazer coitadinho, um sentimento ali de tadinho, coitadinho, não vai passar por isso não, você não precisa passar por isso. Ele disse: aperta de mim, Satanás, porque quem fez todo esse plano aqui foi o Eterno, foi o Pai, e ele vai se cumprir. Muitas vezes pessoas querem minimizar aquilo que Deus tem para você, querem encurtar o processo da sua caminhada, daquilo que Deus tem na tua vida. E sabe o que acontece, irmãos? Quando pulamos etapas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar. Vai ter que voltar e ter que começar tudo de novo, porque o Senhor não abona falhas, não, mas Ele entende que para que tudo aconteça segundo a vontade e o querer dele, nós temos que deixar e entender e saber, como está em Romanos 12, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Oh glória! Jesus, ele sabia qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dele. Aleluia! Sabe quando acontece algo muitas vezes na tua vida e você diz: não aceito isso eu não quero, não aceito. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos, prestem atenção. Precisamos ter sabedoria. O Senhor diz que nós não devemos impor as mãos precipitadas sobre ninguém, porque nós não sabemos o motivo daquela luta daquela pessoa. E muitas vezes você vai repreender e vai pecar, porque ali está a mão de Deus, está o tratamento do Senhor, e você está lá repreendendo, mandando sair, não, sai, cura e tal, mas é Deus trabalhando. E muitas vezes a pessoa está ali impedindo. Você não pode impedir o que Deus tem na vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Você não pode impedir o tratamento, o processo que Deus está fazendo. Quantas vezes a mãe ora, mãe é uma benção, né? Deus, o filho está lá, só Jesus, e a mãe começa a orar, e o Senhor então olha para aquelas lágrimas daquela mãe e fala: agora eu vou trabalhar com esse filho. Só que a forma que Deus quer trabalhar com o filho, a mãe não gosta, porque mãe é mãe. E aí começa: Deus, não, Senhor, tem misericórdia do meu filhinho, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Mas o Senhor está dizendo: mulher, você orou e pediu para mim fazer algo, eu estou fazendo, estou tratando com ele para ele ser transformado, virar homem, virar mulher de Deus, homem de Deus. Então aquieta o teu coração, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, seja na sua casa, na sua família. O que o Senhor, você orou, o Senhor vai vir de uma forma ou de outra, vai trabalhar, queridos. E você de forma nenhuma pode intervir neste processo. Aleluia. Nós podemos orar sim e dizer: Senhor, fortalece, fortalece o meu irmão, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, fortalece esse jovem para passar por este deserto, por este caminho de ensinamento, por este processo de restauração. Aleluia. Nós podemos dar um abraço e orarmos sim, abraçarmos e dizer: Senhor, o Senhor sabe por que o teu filho está passando por isso. O Senhor sabe por
quê? E se é o Senhor trabalhando, glória a Deus, trabalha mais. O irmão vai olhar para você assim, né? Assustado. Que isso, irmão? Estou pedindo. Meu filho, deixa Jesus trabalhar. Olha para quem está do teu lado. Diga: se Deus está trabalhando na tua vida, e se você está passando um processo de restauração, deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele chama Pedro e diz: Pedro, olha, vigia, Pedro. Satanás pediu para se andar com você. Eita. Pedro, vigia. Eu estou orando por você. Eu pedi ao Pai por você. Para quê? Para que a sua fé não desfaleça no processo. Vai ter um processo de dor, de luta. Você precisa ser homem para passar. Você é tão sanguíneo, tão valente, tão tudo, tão agora. Vamos ver. Pedro disse: eu jamais vou te negar, eu jamais vou fazer isso. Mas Jesus sabia que ia passar. Era o processo. Porque o Senhor não estava investindo naquele Pedro, mas naquele próximo Pedro que viria. Um homem cheio de Deus. Um homem que negou Jesus, que estava na roda dos escarnecedores, que se deteu no caminho dos pecadores, que desobedeceu a palavra, que estava ali fazendo o que não devia. Ele queria ver Jesus fosse para outro lugar, ficasse com outras pessoas, mas ele queria despistar ali e acabou se envolvendo numa teia. Quantas vezes a pessoa diz: mas Senhor, bispo, não preocupa não, que eu sei que eu estou fazendo. Estou indo para esse serviço de noite. Não, mas não vai acontecer nada não, porque eu não sei. Não, mas essa amizade, não preocupa não, porque essa amizade, eu sou forte. É nada. É nada. Nós não somos. O Senhor diz: o fraco eu sou forte. É no Senhor, irmãos. Não é na nossa carne não. É no Senhor. Quando nós estamos em obediência a Ele, Ele nos fortalece. Mas em desobediência não vai fortalecer. Pedro, ele desobedeceu. Ele não acreditou na palavra do Senhor Jesus. Ele disse: que é isso, Jesus? Não vai acontecer isso não. Quem era ele? Quem era ele para poder questionar uma palavra do Senhor dos Senhores? Quem era ele para questionar uma palavra do Messias, do profeta? Quem era ele? Quantas vezes as pessoas querem questionar porque não estão vendo, mas aquele que está dizendo, ele vê muito além. O Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso bom e ruim também, irmãos, aos nossos olhos. Nós não sabemos, nós não temos a altura, a profundidade, a largura de conhecer o coração do Eterno, de saber aquilo que está preparado lá na frente. Mas Ele nos avisa: vigie, ore mais, busque pela madrugada, clame. Então simplesmente a nossa obrigação é obedecer. É obedecer. E dizer assim: olha, eu vou obedecer. Queridos, Jesus, Ele chama os discípulos para orar com Ele. Ali já estava, eles já tinham saído da ceia, já tinham tido comunhão, mas Jesus ainda quer ficar mais perto. E Ele disse: subam comigo, vamos orar. Ele estava necessitando da oração, uma oração junto, uma oração intercessória, uma oração, como eu disse para vocês, de dizer: Senhor, fortalece. Era a hora dos discípulos dizer: fortalece, Jesus, fica firme, fica firme. E a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 36, que Jesus, ele chega ali e ele diz para os discípulos: olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: o que ele disse? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice.
esta dor, esta luta, esta batalha que vai vir é pesada. Ele tinha passado momentos de perseguições, mas nada se comparava ao que estava por vir. E ele sentiu aquela dor. E ele disse: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, ele entendia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Ele entendia que ele não podia pular o processo dali daquela oração para a ressurreição. Pronto, pulou o caminho do Calvário, o caminho do Gólgota, pulou a cruz, pulou a dor, pulou a surra que tomou, pulou aquela coroa de espinhos, pulou a cruz e chegou na ressurreição. Ele não podia, não tinha como, precisava de um processo. Não tenha medo do processo ao qual você está caminhando, porque Deus está caminhando com você. Aleluia. A palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer que Jesus, ele ficou ali tão desesperado, tão sentindo tanta a dor e a angústia, que ele suou gotas de sangue, antecipando ali o sofrimento. E ele chamou, e ele foi até os discípulos, e os discípulos estavam fazendo o quê? Orando, né? Estavam orando? Não, estavam dormindo. Quantas vezes o Senhor vem a nós às 3 da manhã, e aí te encontra lá de joelho dobrado, clamando, e ele fala: é isso aí, filho, glória a Deus, é isso mesmo? Ou te encontro dormindo? Como que ele te encontra? Como que ele te encontra quando muitas vezes há um ensino, há uma palavra, há algo sendo feito na igreja, para a comunhão da igreja, para a restauração do corpo, para o fortalecimento do corpo, e ele muitas vezes te encontra dormindo, ou muitas vezes te encontra em outros lugares que não deveria. Há um processo de restauração, de renovo, que precisa, queridos, ser observado. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos a pular, porque o que Ele tem para nós é bênção. Ele está investindo em nós, Ele está investindo no seu ministério, Ele está investindo na sua família, Ele está investindo nos nossos filhos, Ele está investindo na nossa vida. Mas Ele quer que nós venhamos a obedecer e caminhar segundo o querer dEle, sem pular processos, mas fortalecidos nele. O Senhor, Ele tem um momento do consolo, da restauração, do renovo. A Bíblia diz que quando Jesus volta, Ele chama os discípulos e pede a eles para orarem de novo, mas quando Ele volta, eles estão mais uma vez dormindo, e o Senhor diz: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. E quando Ele volta lá, Ele torna a falar com Deus, e Ele orando, a Bíblia diz que os anjos apareceram e o confortaram, certamente dizendo: daqui a pouco você estará na glória com o Pai. Daqui a pouco, olha, o Pai mandou que a gente viesse aqui para dizer para você que o trono estará preparado, e daqui a pouco você vai estar sentado com Ele. Acalme o seu coração, passe pelo processo, porque daqui a pouco vai tudo terminar. Aleluia. Irmãos, o Senhor manda te dizer que no meio desta dor, desta luta, dessa dificuldade qual você está vivendo, daqui a pouco nós estaremos na glória com o Eterno. Daqui a pouco nós estaremos na mesa com o Cordeiro, ceando a ceia do Cordeiro. Daqui a pouco nós estaremos verdadeiramente na glória com o Pai. Passe pelo processo sem murmurar, obedecendo. Passe por este momento, olha, passe a sua família, seus filhos, vivencie cada momento, vivencie cada instante, glorificando, exaltando, se conformando com aquilo que Deus tem, gritando, orando, clamando o Senhor, mas firme na presença dEle, com as suas raízes verdadeiramente fundamentadas nele. Daqui a pouco a vitória está chegando, daqui a pouco a bênção está chegando. Você pode dar um
um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer lá na frente, em Atos 2, quando se inicia a igreja. Quando Jesus agora passou por todo o processo, morreu 3 dias, ressuscitou, os discípulos agora estão ali clamando, sofrendo, porque talvez não aproveitaram todo aquele momento que tinham com Jesus, daquele aprendizado, daquele discipulado que eles estavam ali juntos. E agora eles choram, porque eles precisam da presença de Deus, eles precisam da presença. Eu gosto muito deste hino que foi cantado, porque é uma realidade tão grande. Irmãos, nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus de forma nenhuma. Eles estavam sós, estavam com medo, estavam desesperados, ainda que houvesse a promessa, mas estavam se sentindo sozinhos. Jesus tinha vindo e falado: olha, eu vou mandar o Consolador, mas ele tinha ido embora, e agora sem Jesus, sem nada, o que é que vai ser de nós? Amados, eles começam a clamar, e nesse clamor, a palavra do Senhor diz que vai vir o Pentecostes, o cumprimento da promessa, porque nós temos um Deus de aliança, que cumpre todas as promessas que Ele nos faz. E aqueles homens agora, eles vão ver, eles vão ouvir, eles vão entrar no nível espiritual totalmente cheio da unção da graça, coisa que eles nunca tinham vivenciado. Eles começam a ouvir um forte som, eles começam a ver as janelas, as portas se abrindo, e agora eles começam a ver línguas como que de fogo. E agora essas línguas começam a se aproximar deles, e eles são tomados numa unção. A presença volta, aquela unção poderosa. Eles começam a ser cheios. A Bíblia diz que todos naquele lugar, todos naquele templo foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque agora eles entenderam: nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos estar aqui no templo, no lugar da promessa. Precisamos estar, não podemos pular etapas, não podemos ir embora, não podemos ir para um lado ou outro. Nós temos que ficar e orar, porque vai se cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. E eles agora cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, são novas pessoas, homens e mulheres cheios de Deus, homens transformados pelo poder do Espírito Santo, homens a qual o Senhor investiu todo o seu tempo. Jesus não estava vendo aquele Pedro que iria negá-lo, mas ele estava vendo esse Pedro agora, que começa a pregar para aquelas pessoas e multidões que estão ali. Irmãos, e sabe o que acontece? Mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Em uma pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas. Olha aí, o Senhor cumprindo aquilo que Ele prometeu. Sabe, o Senhor tem investido em você, Ele tem investido na sua vida, no seu ministério. Ele tem investido porque Ele sabe que você, mesmo que caiu, tem tentado se levantar, mesmo que está fraco, tem tentado se firmar, mesmo que ainda pecando, tem tentado e lutado para sair do pecado. E é essa mulher, é este homem a qual o Senhor tem investido, e Ele acredita que verdadeiramente um mover sobrenatural e uma unção poderosa virá sobre você, de maneira que vai se levantar o pregador, vai se levantar o pastor, vai se levantar o missionário, vai se levantar o profeta, o evangelista, cheio da unção, cheio do poder de Deus, porque não vai pular etapas da sua vida, mas verdadeiramente vai esperar a promessa se cumprir. Aplauda o eterno, fique de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Oh, nós precisamos da presença dEle, nós precisamos da unção dEle sobre as nossas vidas. Você mais do que ninguém sabe o que você está passando,
Talvez você diga: Senhor, eu estou sendo injustiçado, Senhor, eu estou sendo defamado, no meu emprego, na minha família, as pessoas não me aceitam, Senhor, e quantas lágrimas, e isso e aquilo. Espere orando, espere clamando, seja humilde, deixe